aqui na Expo Super 2025, trazendo a CATS Podcast, o seu espaço de conexão com o universo dos supermercados, especialmente aqui em Santa Catarina, aqui nos nossos episódios especiais na Expo Super. Tivemos a grata satisfação de ter conosco hoje várias programações especiais. Estamos recebendo aqui no nosso podcast hoje, diretamente aqui da Expo Super. Vamos falar com o Luiz Guilherme Dalcanali Bueno, diretor administrativo no supermercado Miatã e vice-presidente da CATS, região Planalto Serrano. Recebemos também Caio Coppola, nosso convidado de ouro hoje, comentarista político da CNN Brasil, advogado e influenciador digital brasileiro, atuando ativamente nas redes sociais, onde mobiliza uma ampla audiência em torno de pautas econômicas, jurídicas e políticas. Convite de hoje para refletirmos sobre o cenário brasileiro no que tange aspectos econômicos, políticos e caminhos para um Brasil mais próspero. Eu sou Otávio Neto, diretor executivo da CATS e host aqui do CATS Podcast. Tenho a honra, então, de receber esses grandes nomes aqui conosco. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no canal ACATS Oficial, acats.oficial no Instagram e também no YouTube, para não perder nenhum episódio do que vai rolar nessa Expo Super e posteriormente também. Temos bastante coisa legal. Então, Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Otávio. Boa tarde, Otávio. Boa tarde, Caio. Muito bom, muito bom. Caio, seja bem-vindo também. A gente acabou de sair de uma palestra maravilhosa, né? Tivemos a grata satisfação de recebê-lo hoje, não só numa palestra, mas também num painel falando sobre todo esse contexto econômico, né? Pois é, a satisfação toda minha de estar aqui aí nesse estado, que é o estado mais empreendedor do país, um setor que está dando show, né, o setor varejista de Santa Catarina se destacando e da mesma forma o setor supermercadista. Então eu desenvolvi uma curiosidade especial para entender por que vivendo sob as mesmas leis no mesmo país, o estado de Santa Catarina está se descolando tanto da realidade nacional, não apenas, né, na questão dos índices econômicos, mas também os índices sociais. É um estado com a menor desigualdade do país, as menores taxas de desemprego, menor taxa de analfabetismo e por aí vai, né? Recorde positivo atrás de recorde positivo. Então começar a semana assim parece menos uma semana de trabalho e mais uma terapia em grupo, como eu falei lá no início da palestra. Sensacional e muito aplaudido na palestra, inclusive, nesses grandes momentos. Luiz, inclusive a gente estava falando há pouco, né, sobre o papel do Expo Super em trazer conteúdo, mas principalmente focar num conteúdo que traga, claro, uma visão real, né, um realismo do que acontece no nosso cenário econômico, no nosso setor supermercadista, mas, claro, uma visão positiva, uma visão que nos indique que a gente tem uma grande oportunidade no setor, né? Eu acho que investir hoje no varejo supermercadista é quase uma questão de fé. Se você realmente botar na ponta do lápis, fazer conta, ela acaba não fechando ali nesse curto prazo. Mas é uma coisa de realmente gostar de trabalhar com empreendedorismo, trabalhar com pessoas e conseguir servir a comunidade. Sensacional. Caio, e falando sobre isso, né, sobre toda essa questão de Santa Catarina se deslocar, se descolar do país de diversas formas, em vários indicadores aí da economia. O que você atribui isso? Olha, só fazendo uma observação ao que o Luiz trouxe, o que ele quer dizer quando coloca na ponta do lápis não vale a pena. É que realmente numa economia com um juro de 15% taxa Selic, isso é praticamente um estímulo ao rentismo, né, a você fazer aplicações financeiras e deixar o dinheiro lá, porque ele vai render muito mais do que qualquer atividade da economia real, né, seja na parte de comércio, mas também indústria, em serviços, né? Então, o que acontece aqui em Santa Catarina? Em primeiro lugar, considerando que é o mesmo país, sob as mesmas leis, né? Em primeiro lugar, você tem as menores alíquotas tributárias do país. Então, inclusive, o governo estadual na vanguarda da legislação futura, já antecipando algumas isenções tributárias, né, para produtos que são aí carro-chefe da venda nos supermercados, né, da cesta básica, esse tipo de coisa. Você tem áreas em que existe esse incentivo tributário, essa renúncia fiscal, uma percepção elementar, né, de que a liberdade é a força motriz de uma sociedade próspera. E no âmbito econômico, isso se traduz com mais dinheiro no bolso do trabalhador, né, para que ele ordene as suas prioridades de gastos ou de investimento ou de poupança, e da mesma forma mais dinheiro no caixa da empresa para que ela possa
agir como é da sua natureza, né? Como o Luiz bem sintetizou aqui, né? Por praticamente um amor ao empreendedorismo, para você sempre pensar numa expansão do negócio, né, em novas oportunidades. Esse é o DNA do empreendedor, é o DNA das famílias empreendedoras. Aqui no estado isso é visível. Você não tem aquelas grandes redes internacionais ou mesmo nacionais que conseguem dominar aqui o cenário catarinense. Pelo contrário, né, são famílias daqui mesmo, aí já na segunda, terceira geração de empreendedores que acabam ocupando esse espaço. Então, eu acho que tudo passa com deixar as pessoas trabalharem. E se você, por meio de impostos, na falta de uma expressão melhor, confisca esse patrimônio e impede o superávit, vamos dizer assim, das atividades produtivas, você está freando a economia, né? Então, o modelo que Santa Catarina mostra é o seguinte: ao invés disso criar concentração de renda, você está espalhando oportunidades. E a prova disso é que a renda média da família catarinense subiu quase 10% acima da inflação. A única coisa que subiu tanto quanto a renda média da família catarinense foi a arrecadação de impostos pelo governo federal, que cresceu 9,62% acima da inflação. Precisa perguntar só para as pessoas e principalmente para os eleitores se eles perceberam uma melhora de 10% nos serviços públicos. Eu acho que a resposta é bem simples, né, Luiz? Realmente as coisas são muito claras. Nós somos um setor altamente regulado, altamente fiscalizado e altamente tributado. E é muito interessante, porque as pessoas, como você falou hoje, né, Caio, as pessoas acham que as pessoas não, né? Não vamos generalizar tanto. Acham que o empresário é mau, que o empresário explora o trabalhador. Isso não é uma realidade, né? Nada disso aconteceria, essa divisão de renda, essa divisão de trabalho, essa distribuição jamais aconteceria se a gente não tivesse tanta gente investindo nas empresas. E nós somos um setor altamente empregador, né, Luiz? Como que você enxerga essa realidade, então, do setor de pessoas frente a essas questões de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento do país e até mesmo da distribuição? Primeiro que o nosso maior sócio é o governo, né? A gente é um dos setores que mais arrecada impostos, seja para o governo estadual, seja para o governo federal. E o segundo é que a nossa necessidade de pessoal criou a nossa necessidade de capacitar o nosso quadro. Então, hoje você consegue contratar um repositor e um caixa, mas você não consegue contratar um encarregado de loja, um subgerente, um gerente. Então, isso força o nosso segmento a trabalhar justamente na capacitação. E aí entra a importância da CATS, do associativismo e dos cursos que a gente tem trazido para os nossos associados. Exatamente, é o que a gente tem feito, né? Momentos como esse, Expo Super, que a gente vinha falando, eles trazem de uma forma muito democrática ao pequeno varejista, ao médio varejista, ao grande varejista, né? De mini mercados, atacarejos, a oportunidade de acesso a esses conteúdos. É sair da caixa, né, Caio? Se a gente fica enfiado dentro da caixa, se a gente conhece só a realidade do nosso negócio, a gente não consegue ter um panorama, como é o que a gente traz no evento, que é o que você traz de uma forma nacional, até internacional, né? Eu acho que a grande utilidade da análise política e econômica para o setor empresarial é justamente oferecer uma percepção mais aguçada da realidade para a tomada de decisão estratégica, né? Então, às vezes, a gente é muito impactado não só por sensacionalismo, mas por histeria e por manipulação mesmo midiática, que interfere na forma como a informação é transmitida. Então a gente tem que ter alguns momentos, né, para, de forma desapaixonada, sem coloração política, observar o que os dados estão nos comunicando. Não apenas a fotografia, mas todo o filme. Então, por exemplo, se alguém me perguntasse agora, existe alguma chance de reverter essa tendência, essa sanha arrecadatória do Estado? Não existe, porque o déficit público projetado ele é maior. A tendência, inclusive, é a relação dívida-PIB se acentuar no sentido de colocar o país no vermelho. Então, se isso acontece, você tem um rombo fiscal cada vez maior, você deprecia o valor da moeda, né? Então, o câmbio fica prejudicado e o governo tem que responder com juro alto. Isso é uma tendência. Então, se não mudar a política econômica, em última instância, se não mudar o grupo político que governa o país no âmbito federal, essa situação é a situação dos próximos 18, 19 meses. E ela está dada. Aí é aquela questão que eu falei no começo da palestra. O empreendedor tem que ter serenidade para aceitar o que ele não pode mudar, mas tem que ter coragem para mudar aquilo que ele pode. Ou seja, as coisas da porteira para dentro. E aí também é de grande valia o associativismo, o benchmark, o networking, eventos como a Expo Super,
né, esse evento maravilhoso, com centenas de expositores, que tem aí fila, né, para participar, né? Então tamanha prosperidade e, enfim, e aí da porteira para dentro, realmente o empreendedor consegue agregar tecnologia, capacitação de pessoas, que o Luiz falou, né? E não só isso também, eu acho que o nosso emocional tem que ser bem trabalhado, né, no sentido de que empreender é um ato heróico mesmo, é você abrir lojas aí numa realidade de juro, de captação de dinheiro tão caro, realmente assim, é de aplaudir de pé. Por isso que eu me sinto muito, muito prestigiado mesmo de estar aqui. Nossa, nós também. Eu acho que a gente está conseguindo casar ideias muito positivas, né? De uma forma que, claro, como a gente falou lá no início, né? Existem desafios, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo vive isso no dia a dia. A gente, por mais que sejamos um setor supermercadista, nós também somos consumidores. A gente sabe o preço que custa, não só para venda, mas para compra também. Todos nós consumimos produtos de supermercados. Então a gente sente isso. E a gente tem uma oportunidade de acompanhar isso de uma forma mais efetiva, porque a gente consegue sentir essa oscilação de mercado e ver o que acontece exatamente quando as políticas não estão caminhando num bom sentido, né? E justamente nesse caminho, Luiz, como que você vê que as coisas podem mudar para favorecer um pouco mais o consumo? Porque quando a gente fala em consumo, a gente não está falando em venda. A gente está falando das pessoas comprarem comida, das pessoas terem acesso à varejo alimentar de uma forma que consiga suprir as necessidades delas. Eu acho que a competição já faz com muito que os preços eles fiquem cada vez mais próximos da realidade que a gente consegue praticar. Agora, a nível nacional, a nível estadual, a gente precisa de uma estabilidade. A gente não pode, quando você fala em 15% de Selic, quando você fala na dificuldade de você obter crédito, para as empresas, mas uma facilidade muito grande para a pessoa final conseguir aquele crédito, a gente começa a ver aquelas pessoas ali vendendo a janta para comprar o almoço. E é isso que é a realidade hoje, que impacta tanto a nossa operação de venda, mas também, no fim das contas, impacta quem mais importa, que é o nosso consumidor. Sem dúvida. E a gente, para se encaminhar para o final, Caio, qual conselho que você daria para quem está desenvolvendo no setor? A gente vê que é um setor que cresce diariamente, né? Nós crescemos em número de lojas, em número de pessoas, apoiamos muito. Nós empregamos em Santa Catarina centenas de milhares de pessoas de forma direta nos supermercados, fora as indiretas. Que conselho que você daria para quem está realmente investindo, para quem está querendo realmente crescer? Em primeiro lugar, uma mensagem aí de apoio, no sentido de que é na adversidade que se forjam os espíritos mais fortes. Então, empreender num ambiente de negócios tóxico como é o brasileiro, com uma série de adversidades que foram carinhosamente apelidadas de custo Brasil, né, com uma realidade tributária hiper complexa, você fazer isso ainda num momento de iminente colapso fiscal, se você consegue operar de forma saudável a sua empresa nesse ambiente, imagina se houver uma sinalização de melhora no curto prazo. E, sinceramente, eu acho que é para isso que o Brasil está caminhando. Quando a gente reúne todos os dados demográficos, os dados eleitorais, os dados de comportamento econômico, as pesquisas de opinião, a gente vê que tudo indica para mudança de grupo político no governo federal, o que sinaliza políticas mais liberais. Certo? Então, de redução de carga tributária, desburocratização, desestatização e toda aquela cartilha que a gente conhece e que é o que gera riqueza. Então, esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é o seguinte: com o colapso das contas públicas, como ele é iminente, e ele já foi, inclusive, indicado em documento oficial do Ministério do Planejamento e Orçamento, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a gente sabe que no primeiro trimestre de 2027 é uma certeza que acaba o dinheiro do país para honrar os seus compromissos e para custeio da máquina, então folha de pagamento. A gente está na iminência aí de ter um encontro com reformas que são necessárias, mas que obviamente são políticas impopulares, mas principalmente que mexem com grandes interesses das corporações, do funcionalismo público, ou enfim, que estão de alguma forma relacionadas com o Estado. Então, onde que eu quero chegar? Se você juntar uma mudança política, certo, com reformas estruturantes, quem está conseguindo empreender nesse ambiente hostil vai prosperar talvez de uma forma sem precedentes no país.
E é por isso que eu brinquei, e esse foi o nome da nossa conversa hoje, o Brasil está condenado ao sucesso. Sensacional, sensacional. E Luiz, como que você vê, né? Hoje nós conversamos, né, com um grande especialista, temos também nos ouvindo o varejo, né? Não vou nem falar varejo catarinense, né? A Expo Super hoje já se destaca como um evento de relevância nacional. O que você entende que a gente conseguiu desenvolver hoje, que a gente pode sugerir ou aconselhar para os nossos grandes associados e aqueles que nos acompanham? Eu acho que quem viveu os anos 80, e não foi meu caso, e acho que nem o caso do Caio, mas a gente... nem o meu. Nem o nosso caso, mas conheceu uma operação chamada Overnight. Isso era uma operação que trazia rendimentos, né, basicamente pelo nome, do dia para a noite. E muitos empresários deixaram de investir nos seus negócios durante muitos anos em prol do rentismo. E isso nos ensinou que muitas dessas empresas, no fim dos anos 80, no fim dos anos 90, tiveram muitas dificuldades de retomar a competitividade porque pararam durante uma década quase de investir nos seus setores. Então, independente da dificuldade que a gente tenha, a gente vive em ciclos. E esses ciclos estão fadados a uma hora acabar e um ciclo novo a recomeçar. E o Caio nos mostra que, muito em breve, talvez, teremos um novo ciclo de prosperidade. Estamos contando com isso. Bom, Luiz, então, para depois dar as palavras para o nosso grande convidado, te convido para fazer suas considerações finais. Então, fica aqui o meu agradecimento por poder bater um papo com o Caio, bater um papo com você, Otávio. Fica aqui um sentimento de gratidão a toda a CATS e ao tempo do Caio hoje. Show de bola, muito obrigado pela sua participação, por todo o conhecimento compartilhado, né? A Expo Super se trata disso. E Caio, então, suas considerações finais, por favor. Também queria consignar aqui os meus agradecimentos à CATS, enfim, a todos os empreendedores de Santa Catarina que sempre me recebem muito bem, sabe, Otávio? Eu brinco aqui, viu, Luiz, que eu até falaria que eu me sinto em casa, mas em casa eu não sou tão bem recebido como aqui no estado. E é sempre um prazer, não teria forma mais auspiciosa de começar a semana do que falando sobre um futuro alvissareiro aí que se anuncia para o nosso país, compartilhando aqui mais um exemplo de um setor catarinense que se destaca em relação ao resto do Brasil, e vamos torcer para com a revolução das informações e com a inclusão digital, cada vez mais pessoas terem acesso a formas diferentes, não só de governar, mas de pensar, de gerir, né? Como você disse, se um evento como esse já quer expandir as ideias de um setor que vai bem, imagina o que replicar esse modelo poderia fazer para o nosso país, né? Sensacional, muito obrigado. Tivemos hoje então o Luiz Guilherme Del Canale, membro da nossa diretoria da CATS, supermercadista, Miatan Supermercados, Caio Coppola, comentarista de economia e grande palestrante, né? A gente teve realmente uma manhã maravilhosa aqui no primeiro dia de Expo Super e vem muita coisa ainda pela frente. Então, muito obrigado a todos que nos acompanham. Nós teremos então essas conversas no YouTube, no Spotify, todas as redes aí de podcasts também com vídeo, né, no YouTube, e tudo sendo divulgado nas nossas redes sociais também. Então, mais uma vez, muito obrigado. Caso não estejam nos seguindo, acompanhem que ainda vem muita coisa legal. Obrigado e ficamos por aqui.